Boa noite a todos. Que Maria de Nazaré, Jesus, Deus e os amigos de luz possam envolvê-los carinhosamente. Sejam bem-vindos a mais uma live preleção da nossa casa querida Maria de Nazaré. Então vamos aguardando aí mais companheiros estarem chegando. Hoje o tema muito interessante fala sobre evangelização infantil. Sejam bem-vindos aí, Luísa, Michele, Catarine, Paula já chegou aí, Gilda, Leda, Valéria, Serginho, todos bem-vindos. Já vou colocar aqui a nossa companheira Raquel, seja bem-vinda para trazer-nos a preleção da noite. Quem quiser, lembrando, quem quiser enviar os nomes para vibrações é só mandar via direct. Então, Claudinha Guimarães, seja bem-vinda também. Paula, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Léo. Tudo bem? Tudo bem e você? A minha tela fica paradinha mesmo? Sim, tá Eu não tenho normal, tá problema. de. Hã? Não. Para mim Não, aparece por só quê? uma foto mesmo. Não, você está aparecendo normal. Para mim eu tô Talvez parada. é porque talvez para você a internet deve ter travado aí um pouco, mas tá Tá pra gente normal tá vocês aí? funcionando. Tá. Então tá. Tá. Beleza? Aqui. Seja bem-vinda. Alegria hoje a gente falar de evangelização infantil. Então só, né, funciona igual na casa, prece com você, a preleção e as vibrações. Que Jesus te Beleza. abençoe. Amém. Pode começar? Sim? Então vamos neste momento, queridos companheiros, vamos procurando nos desligar de tudo aquilo que nos ocorreu até chegarmos aqui, né, para assistirmos a essa preleção. Vamos procurando nos ligarmos com a espiritualidade maior, procurando nos ligar com nossa mãe, Maria de Nazaré, pedindo a nossa mãe que nos envolva com seu manto azul, de muita luz, de muita paz, de muita harmonia. Nos ligando ao Mestre Jesus, pedindo ao Mestre querido que derrame todas as suas bênçãos sobre nós, pedindo ao Mestre querido que nos leve à presença de Deus Pai, Criador de nossas vidas, no qual só temos a agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas e livrai-nos do mal. Assim seja. Vamos então pedindo permissão e amparo à espiritualidade amiga para que possamos iniciar a preleção dessa noite. Então vamos lá. Boa noite a todos. Né? Como o Léo já adiantou, o tema da nossa preleção hoje é a importância da evangelização infantil nos dias atuais. Né? Eu peço desculpa se eu não estou olhando certo, porque é a primeira live, sabe, gente? E eu não consigo, e a minha imagem está parada. Então vamos lá. Então vamos começar. Antes da gente começar o nosso tema propriamente dito, vamos pensar um pouquinho como que como está o nosso mundo, como que é o nosso mundo atual, qual que são as características do nosso mundo, o que que a gente vê, o que que a gente via há 10 anos atrás, há um século, e mesmo o que acontecia há milênios, né? Sempre ouviu se falar em guerra, em violência, em prostituição, a corrupção sempre existiu, a diferença é que hoje a corrupção a gente consegue ter mais informação, né? As coisas chegam mais fáceis até a gente por causa da informática. Nós temos problemas com as mudanças climáticas, né? Por causa do mau uso, né? Do meio ambiente aí, tráfico de animais, né? Que tem a ver com a nossa ambição, né? De querer explorar os nossos irmãos aí. Pandemia que sempre existiu, a diferença é que a pandemia também, igual a corrupção, a gente também tem mais informação. Fake news, né? Tanto se ouve falar em fake news. O que é fake news? Fake news não é nada mais, nada menos do que mentira, é não se preocupar com o próximo, é querer tirar vantagem, né? Fake news é isso daí. É maledicência,
é a fofoca. E por que isso ainda acontece? Por que isso ainda acontece? Porque a gente está no mundo de provas e expiações, né? A Terra ainda é um planeta de provas e expiações. O que quer dizer isso? Provas e expiações. Que os espíritos que se encontram aqui precisam passar por provas e por expiações. E o que são essas provas? Essas provas são testes, são experiências que a gente tem que passar, né? Ou para o nosso aprendizado, ou para a nossa evolução. Então, exemplo de provas. Tem pessoas que nascem ricas, tem aquelas que nascem pobres, tem aquelas que nascem bonitas, tem aquelas que nascem feias, né? E diferentemente das expiações, as provas não tem nada a ver com as nações passadas. As expiações, sim. As expiações, sim, tem a ver com os erros cometidos pelo espírito numa encarnação passada. As provas, não. Só que a Terra, ela está vivendo o quê? Ela vive agora um momento de transição. Ela vai sair desse mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. Né? E as alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando hábitos e vícios, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Manuel Filomeno de Miranda, né, em transição planetária. E qual que é a diferença no mundo de provas e expiações para um mundo regenerado? A diferença é que no mundo regenerado, as provas continuam, as expiações não. Os espíritos encarnados no mundo de mundo regenerado, ele vai continuar tendo prova, ele vai continuar tendo falha. A diferença é que esse espírito, ele vai procurar a se melhorar, ele vai estar mais disposto a se melhorar, né? Ele vai estar mais disposto a se melhorar para melhorar o mundo que está na sua volta, né? E para a gente alcançar esse mundo regenerado, a gente tem que começar a trazer esse mundo para a gente a partir de agora, né? Começar a procurar a se conhecer, a entender as nossas dificuldades, a entender que a dificuldade muitas vezes não está no outro, a dificuldade está na gente, né? A gente procura se melhorar. A gente já tem condições de começar a trazer esse mundo regenerado para dentro da gente. E os seres progridem, né? Os seres progridem por causa dessa transformação. E um espírito, ele não fica o tempo inteiro encarnado, preso definitivamente no mundo. E não é num único mundo também que ele vai alcançar toda a sua progressão, né? Ele não vai progredir espiritualmente num único mundo. Ele fica naquele mundo ali até ele alcançar aquele progresso que aquele mundo comporta. A partir do momento que ele alcançou tudo que ele tinha que alcançar naquele mundo, quanto a evolução moral, evolução espiritual, ele passa para outro mundo. E assim sucessivamente, até ele chegar no nível de espírito puro. E progridem as pessoas, progridem os seres, progridem o mundo também, né? À medida que os seres vão progredindo moralmente, os mundos vão progredindo também materialmente. Para quê? Para tornar a morada para aquele espírito ali cada vez mais agradável. Tá? Por que eu dei essa introdução toda? Porque qual que é a chave para essa transição planetária, para essa evolução? A chave é a evangelização do ser. E nós, enquanto encarnados aqui, nós somos responsáveis pela nossa evolução e pela evolução do nosso próximo também, né? Por quê? Porque você, evangelizando um indivíduo, se eu sou incapaz de me evangelizar e ajudar um outro indivíduo a evangelizar, eu consigo evangelizar a família. Uma família evangelizada e regenerada, ela já começa a mudar a sociedade, ela muda os hábitos, os costumes, né, daquela sociedade ali. E, simultaneamente, ela vai reabilitando o mundo, né? O mundo já vai se reabilitando. E essa tarefa, ela cabe o quê? A educação para quê? Para as novas gerações. Nós temos que trazer para essas novas gerações novos hábitos de convivência e de uma comunicação saudável. Agora, a educação da infância é a maior obra do Espiritismo, segundo Leopoldo Machado. E Allan Kardec, ao afirmar que não se refere à educação moral adquirida pelos livros, sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, né? É uma educação através de bons hábitos. Nós estamos falando aqui de uma educação moral, de uma educação espiritual.
E o que que a evangelização espírita tem a ver com isso tudo? Por quê? Porque a evangelização infanto-juvenil, ela é voltada para o estudo da doutrina espírita e para a vivência do evangelho de Jesus junto à criança e junto ao jovem. E quem são essas crianças e esses jovens que a gente pretende evangelizar e que a gente pretende ajudá-los, né? A criança é um espírito eterno, né? Que está reiniciando a sua encarnação, né? Então, é uma criança que já vem, né, um corpo frágil, mas ela traz uma bagagem muito grande, uma de experiência multimilenar. E ela traz consigo essa bagagem, mas traz também o germe nela, que é do aperfeiçoamento. Ela precisa se aperfeiçoar. E qual é o objetivo dessa criança aqui na Terra? Evoluir, desenvolver sua potencialidade interior, compreender a si mesmo, compreender tudo que a cerca, corrigir seus erros, corrigir seus efeitos, superar as suas dificuldades, né? E ir evoluindo. Então, os objetivos da evangelização é o mesmo objetivo que propõe a doutrina espírita, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, na evangelização, a criança aprende a prática das boas obras, aprende o que é caridade, aprende a olhar o outro como um irmão, aprende a querer para o outro aquilo que ele gostaria para si mesmo, né? A evangelização infantil, ela é capaz de ajudar a criança de uma forma integral, né? Ela é capaz de auxiliar a criança a ter mais equilíbrio, né? A ser um ser mais consciente. E através dessa moral cristã, ela vai se descobrindo e vai procurando construir um mundo melhor. E por que o período infantil é o mais importante da tarefa educativa? Eu vou ler aqui a pergunta 383 do Livro dos Espíritos. Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, eles são mais acessíveis a receber as impressões. E as pessoas que estão à sua volta têm a obrigação de ajudá-los nessa tarefa aí. Então, o que se faz na área da infância e da juventude, né? É a transmissão do conhecimento espírita e da moral evangélica que foi pregada por Jesus, né? E que, de acordo com os espíritos superiores que foram responsáveis pela codificação, né? É o modelo de perfeição da humanidade, é o evangelho de Jesus, né? Como que são as aulas que são ministradas para os evangelizandos, né? O evangelizador, ele não chega, ele não impõe nenhuma afirmação, né, para aquele evangelizando. Ele não é simplesmente um transmissor de informação. Durante a evangelização, como são aulas contraídas, reflexivas, a criança tem a capacidade de refletir, de ser crítica, de opinar, de questionar. Não existe resposta certa e não existe uma resposta errada. E por que a gente tem que evangelizar as crianças desde cedo? Por que a gente evangeliza bebê, né? Será que um bebezinho que não tem nem um mês ainda, ele é capaz de entender alguma coisa? Todos os conteúdos que são passados para aquele bebê durante a evangelização infantil, ele vai sendo impregnado no perispírito daquele bebê, né? Tudo aquilo que é vivenciado, né, pelo bebê, todo o carinho que ele recebe ali, todas as preces que são ministradas ali dentro, todas as historinhas são contadas, né, de sempre um cunho moral, a criança vai recebendo, né, aquelas boas vibrações ali, ou vai vivenciando, e aquilo vai ficando impregnado no perispírito daquela criança, né? E vai ficando junto com o arquivo de experiências que ela já traz de vidas anteriores, né? E em determinados momentos podem ser relembrados e resgatados por aquela criança, e ainda mais, esse tipo de vivência pode trazer transformações morais para aquele espírito ali. Aí nós temos a evangelização de bebês, agora nós vamos falar um pouquinho da evangelização infanto-juvenil, que vai de 3 a 13 anos. Né? A evangelização espírita infanto-juvenil é toda atividade voltada ao estudo da doutrina espírita e a vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. Né? Então, quais que são
os objetivos da evangelização infantil para essas crianças ali. Esses estudos visam promover o quê? A integração do evangelizando com ele mesmo, com o próximo e com Deus. Como que ele começa a integrar-se com ele mesmo? Ele começa a perceber que toda transformação, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Ela aprende a ser mais autêntica, a usar a sua curiosidade de uma forma positiva, melhorando a sua autoestima, ela começa a aceitar a si mesma com todas as suas dificuldades, ela começa a entender que diante de qualquer dificuldade, ela pode procurar auxílio para alguém, né? E esse alguém pode ser uma pessoa próxima ou pode ser até mesmo um plano espiritual. A questão da integração do evangelizando com o próximo. Como o evangelizando se integra com o próximo? Ele se integra para melhor servir. Ele aprende que existem diferentes tipos de espíritos e que todos nós somos irmãos. Ele aprende a arte de saber esperar. Ele aprende que a união faz a força, que a caridade pode ser feita com pequenos gestos. Ele aprende que da forma que nós devemos amar ao próximo. Ele aprende que existem amigos e inimigos, mas que eles devem ser amados de uma forma diferenciada, conforme ensina o Livro dos Espíritos. E promove também a integração dessa criança, desse jovem, com Deus, né? Ele aprende quais são as diferenças que tem entre o homem e Deus, quais são as características de Deus, como que nós fazemos para nos aproximarmos de Deus, né? Aprende todas as virtudes que a gente precisa ter em nossos corações para a gente poder evoluir. E também oferece também o evangelizando a oportunidade de perceber-se como um ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo e agente de transformação do seu meio rumo a toda a perfeição que é suscetível. Então ele entende que ele está aqui, ele tem um objetivo para ele estar aqui, entendeu? Que ele tem que participar, que ele é o cidadão do universo, né? Que ele é capaz de transformar, ele é capaz de melhorar, né? Ele aprende aquilo que eu, como espírita, aprendi mais tarde, né? Aprendi que eu não estou aqui a passeio. Aprende também sobre as leis, né? As leis que regem o universo, que regem a natureza, né? Como, por exemplo, a lei da adoração. Como se deve levar o pensamento a Deus, a lei do trabalho. Ele aprende que toda ocupação que uma pessoa tem, ela é útil, né? A lei da reprodução, que se não tiver essa lei da reprodução, o mundo ele iria perecer, né? A lei da conservação, né? Porque nós temos que ter um cuidado conosco mesmo, com o nosso corpo físico, com a nossa mente, com a nossa saúde, com os nossos pensamentos. A lei da sociedade, né? A lei do saber conviver com o outro, saber até que limite, né? Qual que é o seu limite, qual que é o limite do próximo. E, além, né, desse trabalho da evangelização com as crianças, tem que ter o trabalho com quem? Com os pais. São os pais que são os primeiros responsáveis a conduzir essas crianças para esse trabalho tão bacana, né, da evangelização infantil, né? Então, e os pais, né? A gente tem um trabalho na casa, né, junto com a evangelização infantil, que é a escola de pais, né? E os pais, durante esse momento lá, eles têm a oportunidade, né, de se conscientizar, né, do seu papel de educador, como que ele deve educar e por que ele deve educar. Leva os pais também a propiciar a revisão dos seus próprios conceitos e das suas próprias atitudes, né? Porque às vezes os pais querem dos filhos uma determinada atitude, um determinado comportamento, mas que a criança só está repetindo aquilo que vem em casa, né? Que a família faz. Proporciona aos pais também um autoconhecimento através de reflexão, né? Refletir, né? Melhor sobre si mesmo. Ajuda os pais a planejar a educação dos filhos, né? E leva também a família a compreender as características terrenas, né? Igual eu falei, né? Um planeta de provas e expiações, né? E num planeta como o nosso, o relacionamento familiar é muito complexo, né? É muito difícil, né?
às vezes nós temos muita dificuldade com as pessoas que estão dentro da nossa família, né? E os pais, eles aprendem que eles não podem se esquecer que toda encarnação ela é planejada, toda família é planejada, que cada espírito que está naquela família ali tem um motivo de ser, né? Que está aqui, é um planejamento, né? Aquele pai vai ajudar o filho daquela forma, aquele filho vai ajudar o pai de outra forma, a mãe precisa, né, de uma característica daquele pai, daquele outro filho, né? É tudo muito bem planejado, não é algo solto, algo aleatório, não. E eu vou falar para vocês aqui agora, voltando, né, continuando essa questão da missão dos pais, né? O que fala é a pergunta 582 do Livro dos Espíritos, né? Que pode-se considerar a paternidade como uma missão, sem contradito, uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses se dirijam para o caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando uma organização débil e delicada. Então, os pais têm uma responsabilidade muito maior do que ele pensa em relação à educação dos filhos. Os pais têm a obrigação de encaminhar esse espírito, né, para a sua evolução moral e para a sua evolução espiritual. E aqui está falando, né, que ainda facilitou, que deu aquela criança pequenininha, né, aquela criança frágil. Você imagina se aquele espírito já encarna, né, com aquela forma já adulta, com aquela forma, com todas as suas dificuldades, né, então já facilita, né, aquele ser vir de uma forma mais sutil, né, para poder facilitar esse primeiro contato, esse primeiro relacionamento, né, da família com aquele bebê. E ainda fala mais, que o pai, ele sofre uma pena, os pais sofrem uma pena, se ele ainda falhar na missão de educar aquele espírito ali. Porque, gente, é muito sério. Porque a gente recebe em casa, os pais, né, a família recebe um laço biológico, né? Os filhos enquanto encarnados aqui, são filhos biológicos. Mas espiritualmente, não, são irmãos, né? Nós somos irmãos, filhos né, de Deus. Então, assim, a, a, a responsabilidade tanto dos pais quanto dos evangelizadores, né? E de todos aqueles que estão à nossa volta, porque a gente pensa muito assim, os pais, eu vou educar o meu filho, é meu filho biológico, mas temos que lembrar que eles são nossos irmãozinhos ali, né? Nossos irmãozinhos espirituais ali, que às vezes está à nossa volta, um sobrinho, né? Pode não ser um sobrinho, pode ser um vizinho que está ali, que a gente podia encaminhar para poder auxiliar. Às vezes muitos pais não têm condição, não têm formação moral, não têm formação nenhuma espiritual, não tem nenhum conhecimento, não tem nenhum discernimento de daquele espírito ali, mas se ele está perto de mim, ele é meu irmão. E eu posso fazer alguma coisa para poder tentar auxiliar aquele espírito. Então, gente, evangelização infantil. Tem uma criança em casa, filho, vamos levar para evangelização infantil, né? Por enquanto, as nossas aulas estão paradas, né? Por causa da pandemia. Não está funcionando aos sábados mais, mas a gente continua com o nosso trabalho, né? Todos os evangelizadores preparam as aulas, encaminham via WhatsApp as aulas para os pais, né? Para passarem para as crianças. Quem se interessar pode entrar em contato com a gente em relação a isso. E não só quem está dentro de casa, não. Filho, sobrinho, vizinho, né? Trazer todo mundo para evangelização infantil. Por quê? Porque o tema da nossa preleção hoje é o quê? É a importância da evangelização nos dias atuais, mas não é nos dias atuais, é no momento atual, entendeu? Nós temos que nos evangelizar e evangelizar as novas gerações aí para propiciar o mais rápido possível, né, essa transformação desse nosso planeta aqui, né, está saindo aí do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. E é isso aí que eu queria trazer para vocês aí. Obrigada pela atenção e vamos às nossas vibrações. Então, vamos neste momento, queridos companheiros, fechando os nossos olhos, deixando que saia dos nossos corações os nossos melhores sentimentos, e vamos emitindo vibrações pelo bem universal, pelo planeta Terra, vibrando muito amor por todos os lares, vibrando muito amor por todos os lares, daquelas pessoas que estiveram presentes nesta live hoje, por todos aqueles que por qualquer motivo não puderam participar, vibrando amor por todos os enfermos, por todas as crianças, por todos os jovens, por toda a velhice desamparada, todos os nossos irmãozinhos desencarnados, né, aqueles que se encontram nos umbrais, vasos suicidas. Se for do nosso merecimento, vamos emitindo vibrações de amor por nós mesmos e vamos deixando vibrações de amor em aberto para que o plano maior utilize onde se fizer necessário. Graças a Deus, que assim seja.
É. Muito bem. Muito obrigado, Paula, pelas palavras aí. Então, a gente agradece a todos que né, participaram e assistiram também a essa live. E se quiserem enviar aí, tiverem interesse, né, que o material da evangelização infantil seja enviado para você, é só mandar aí no direct o e-mail, ou se não, enviar um e-mail para o ceemariadenazaré@gmail.com. Então, nós agradecemos a todos, que Jesus possa abençoar cada família aí. Obrigado, Paula. Fiquem todos com Deus.